Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Para a gente entender um pouco melhor sobre o absolutismo e o mercantilismo através desse mapa mental. Então, vamos falar do início do absolutismo. O absolutismo, como o próprio nome diz, ele se refere a um poder absoluto. Quem era que tinha esse poder absoluto? Eram os reis. No finalzinho da Idade Média, no período em que a gente chama de Abaixa Idade Média, os servos começaram a sair dos feudos e ir em direção às antigas cidades. Nessas cidades, eles acabaram estabelecendo seus comércios e tudo mais, fazendo com que eles acabassem crescendo economicamente e financeiramente. Por conta disso, muitos servos começaram a crescer economicamente e se tornaram burgueses. O que acontece? Os senhores feudais, que eram donos dos feudos, eles continuavam dono dessas terras. Isso impedia que os burgueses desenvolvessem ainda mais o seu comércio, criando um atrito entre os burgueses e os senhores feudais. Naquele período também, os monarcas, que eram os reis, que eram da linhagem nobre e tudo mais, que haviam também perdido o seu poder de centralização e tudo mais. Quando os bárbaros começaram a invadir, eles tinham realmente diminuído o seu poder na sociedade feudal. Os senhores feudais, muitos deles ocupavam territórios enormes e tinham muito mais riqueza do que muitos monarcas, muitos reis daquela época. Então os reis não tinham recurso financeiro suficiente para conquistar de volta as terras que agora pertenciam aos senhores feudais. Por conta disso, vai existir uma aliança entre os monarcas, os reis, e os burgueses que começaram a surgir aí no meio da sociedade aí. E essa aliança vai fazer com que os reis consigam recurso para poder enfrentar alguns senhores feudais e dominar de volta as terras. E isso foi o que aconteceu. A Europa começou a passar por uma nova mudança, os reis começaram a lutar por suas terras de novo, para centralizar o seu território, e muitos senhores feudais foram perdendo seu poder. Claro que isso foi um passo um pouco devagar, não foi tão rápido, mas eles conseguiram no final reorganizar a Europa e começar a formar aí os seus reinos. Por conta disso, surge então o absolutismo. Os reis, quando começaram a centralizar o seu poder, eles fizeram isso de forma muito rígida. E aí eles começaram a estabelecer suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios impostos, e acabou centralizando o poder total nas suas mãos. Ele agora era responsável por tudo e ele era quem decidia tudo. É por isso que nós chamamos esse período de o absolutismo, né? O absolutismo monárquico na Europa. E aí como é que aconteceu essa centralização política em algumas regiões? A centralização política, o nome centralização está se referindo a centralizar o poder na mão de alguém, o poder político, e esse alguém era o rei. Na França, esse poder ele é ampliado no governo de um rei chamado Felipe IV, o Belo. Ele recebe esse apelido porque, segundo algumas fontes históricas, ele era muito bonito. Durante o seu governo, ele cria o Estados Gerais, que é, na verdade, um conjunto de 3 grupos sociais, que são o clero, a nobreza e o povo. E esses Estados Gerais iriam trabalhar, formando aí uma assembleia juntamente com ele para decidir as coisas do governo. Claro que o rei teria o poder soberano sobre tudo. Já na Inglaterra, a coroa passou a ser disputada por 2 famílias ricas, em um conflito conhecido como Guerra das Duas Rosas. A guerra recebia esse nome porque as 2 famílias usavam como símbolo no seu brasão rosas, uma vermelha e uma branca. Essa guerra só teve fim com o apoio de um nobre muito importante chamado Henrique Tudor, o qual assumiu o governo assim que ele conseguiu resolver o conflito entre as 2 famílias. Por um acordo, ele acabou assumindo o governo da Inglaterra e iniciou aí uma dinastia chamada Dinastia Tudor. Bom, agora a gente já sabe um pouquinho mais sobre o absolutismo e agora a gente vai entender o que foi o mercantilismo. Como os reis começaram a assumir o poder central em várias regiões da Europa, formando aí os seus reinos novamente, surgiu também um ideal de crescimento econômico. Esse ideal de crescimento econômico é chamado de mercantilismo. Na verdade, o mercantilismo são práticas econômicas que visava o crescimento econômico das nações. Esse crescimento econômico ele foi adotado rapidamente pelas nações europeias assim que elas começaram a se organizar, lá no finalzinho do feudalismo e o início do capitalismo, né? E esse desejo de crescimento econômico das nações europeias vai crescer ainda mais com o início das grandes navegações, já que as grandes navegações buscavam novas terras
onde houvesse riquezas e bens para levar para a Europa. E aí a gente vai para as características agora do mercantilismo. Quais eram essas características? Bom, o mercantilismo definia algumas características interessantes. A primeira é o metalismo, que definia que as nações que tivessem mais riquezas e guardadas em seu cofre, mais rica seria. Então a ideia de metalismo era de que aquele reino que conseguisse acumular o máximo de tesouro possível em seus cofres, mais rico seria. Já o colbertismo definia ações de incentivo para que os reinos europeus produzissem cada vez mais produtos e vendessem esses produtos para outras regiões, para outros reinos, outros países, fazendo com que desenvolvesse ainda mais o crescimento econômico naquele reino. O que nos leva à última característica que temos aqui, que é a balança comercial favorável. Na balança comercial favorável, era definido que o país precisava exportar mais produto do que importar, porque quando ele vendia mais produtos, mais dinheiro ele tinha. E quando ele comprava mais produtos de outro país, menos dinheiro ele tinha e mais dinheiro ele gerava para o outro país. Para que a balança fosse favorável para Portugal, por exemplo, ele precisaria vender mais para outros países e ganhar mais dinheiro, ao invés de ter que comprar de outros países. Então essa era a balança comercial favorável. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o absolutismo e o mercantilismo. Grande abraço e até mais!